Existe algo profundamente perturbador em perceber que alguém que estava sempre presente simplesmente desapareceu. Não com drama, não com gritos, não com ultimatos, apenas desapareceu. Parou de procurar, parou de responder, parou de existir no espaço emocional que antes ocupava com tanta frequência. E é exatamente nesse vazio, nessa ausência silenciosa, que mora um dos poderes mais devastadores que você pode exercer sobre alguém que não soube te valorizar. A ausência não é punição, não é jogo psicológico, não é manipulação. É simplesmente a consequência natural de você escolher preservar sua energia e direcionar sua vida para onde realmente importa. Mas o impacto dessa escolha na mente de quem te perdeu é algo que precisa ser compreendido profundamente. Hoje você vai entender por que a ausência fala mais alto que 1000 palavras, por que desaparecer estrategicamente é mais poderoso que qualquer confronto, e como o estoicismo te ensina a usar esse afastamento não como arma de vingança, mas como ferramenta de autocuidado que naturalmente gera consequências na vida de quem te subestimou. Vamos explorar o que acontece na mente de alguém quando percebe que te perdeu de verdade, porque o vazio que você deixa se torna ensurdecedor, e como essa ausência força a pessoa a confrontar verdades sobre si mesma, que ela vinha evitando há muito tempo. Vamos começar pelo básico. O cérebro humano é programado para dar mais atenção ao que está ausente do que ao que está presente. É um mecanismo de sobrevivência. Quando algo que era constante de repente desaparece, o cérebro entra em modo de alerta. Ele começa a procurar, a questionar, a tentar entender o que mudou. E quando essa ausência é de uma pessoa, especialmente de alguém que estava emocionalmente investido em você, o impacto é multiplicado. A mente da pessoa começa a criar narrativas, a buscar explicações, a reviver momentos tentando identificar onde as coisas mudaram. Marco Aurélio escreveu que tudo o que escutamos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Quando você desaparece da vida de alguém, essa pessoa não tem mais acesso à sua perspectiva, às suas explicações, às suas reações. Ela fica apenas com as próprias interpretações, e essas interpretações quase sempre são mais duras consigo mesma do que qualquer coisa que você poderia dizer. A ausência força a pessoa a preencher o vazio com suas próprias inseguranças e medos. E aqui está algo crucial. Enquanto você estava presente, enquanto você estava disponível, a pessoa tinha certeza do seu lugar na vida dela. Ela podia te ignorar quando queria, te procurar quando precisava, te ter como garantia. Sua presença constante, mesmo quando não era correspondida adequadamente, dava a ela um senso de segurança. Ela sabia que você estava ali. Mas no momento em que você desaparece, essa segurança é despedaçada. E é nesse momento que o pânico silencioso começa. Nos primeiros dias da sua ausência, a pessoa provavelmente nem percebe completamente. Ela pode até sentir um certo alívio, pensando que você finalmente entendeu o recado e parou de insistir. Mas à medida que os dias se transformam em semanas, algo muda. A pessoa começa a notar os pequenos vazios, a mensagem de bom dia que não chega mais, a curtida nas fotos que não aparece, a presença digital que simplesmente sumiu. E cada um desses pequenos vazios começa a se acumular até formar um buraco enorme que ela não consegue mais ignorar. Epicteto ensinava que não devemos nos apegar ao que não está sob nosso controle. E a presença das pessoas na nossa vida definitivamente não está sob nosso controle. Quando você desaparece, você está aplicando esse ensinamento estoico. Você está soltando o que não está sob seu controle e focando no que está. Você mesmo, suas escolhas, seu crescimento. Mas para quem ficou do outro lado, para quem te perdeu, essa ausência se torna uma presença fantasmagórica que invade cada momento de silêncio. Vamos falar sobre o que especificamente acontece na mente de quem te perdeu. Primeiro vem a negação. A pessoa se convence de que você só está ocupado, que logo vai voltar, que isso é apenas uma fase. Ela pode até testar, mandar uma mensagem casual esperando que você responda como sempre fazia. Mas quando suas respostas não vêm, ou vêm frias e distantes, a negação começa a rachar. E então vem a segunda fase.
A racionalização. A pessoa tenta criar explicações lógicas para sua ausência que não envolvam a responsabilidade dela. Você deve estar com problemas pessoais, deve estar focado em outras coisas, deve estar apenas precisando de espaço. Mas a racionalização só funciona por um tempo limitado, porque enquanto ela está criando essas explicações, ela também está vendo sua vida continuar. Ela vê suas fotos nas redes sociais, vê você interagindo com outras pessoas, vê você claramente bem e feliz. E isso destrói todas as racionalizações. Se você está bem, se está seguindo sua vida, se está feliz sem ela, então a ausência não é sobre problemas externos. É uma escolha. Você escolheu se afastar. E é nesse momento que vem a terceira fase, a culpa. A culpa é devastadora porque obriga a pessoa a olhar para suas próprias ações. O que eu fiz? Como eu te tratei? Quantas vezes te ignorei quando você estava disponível? Quantas vezes te deixei em segundo plano? Quantas vezes te dei como garantia sem valorizar sua presença? E essas perguntas não têm respostas confortáveis. A verdade dói. E sua ausência força a pessoa a confrontar essa verdade sem você ali para suavizá-la, para dar segundas chances, para facilitar o processo. Sêneca escreveu sobre o valor do tempo e como desperdiçamos a vida adiando o que importa. Quando você desaparece, a pessoa percebe, geralmente tarde demais, que desperdiçou o tempo que tinha com você. Ela adiou te valorizar, adiou te dar a atenção adequada, adiou reconhecer seu valor. E agora esse tempo acabou. Você não está mais disponível. E não há como recuperar esse tempo perdido. A ausência se torna um monumento permanente ao que poderia ter sido, mas nunca será. E tem mais. Sua ausência não afeta apenas a pessoa emocionalmente. Ela afeta praticamente. De repente estão faltando coisas concretas que você fornecia. Talvez fosse apoio emocional nos momentos difíceis. Talvez fosse alguém para conversar no final do dia. Talvez fosse a validação constante, os elogios, a atenção. Talvez fosse simplesmente a presença confortável de alguém que estava sempre ali. Quando tudo isso desaparece de uma vez, a pessoa percebe o quanto dependia de você, sem nem perceber. E essa percepção é humilhante de uma forma muito específica. Mas vamos falar sobre o que você deve estar fazendo durante esse período de ausência. Porque a ausência só é verdadeiramente poderosa se for genuína. Se você está apenas fingindo estar bem, se está apenas se escondendo enquanto internamente ainda está obcecado pela pessoa, isso não é ausência real. É apenas uma máscara. A ausência estoica é diferente. Você genuinamente seguiu em frente. Você está investindo em si mesmo, crescendo, evoluindo, construindo uma vida que não depende dessa pessoa. E é exatamente isso que torna sua ausência tão impactante. Não é um jogo, não é uma estratégia manipulativa. É você realmente seguindo sua vida, realmente focando no seu crescimento, realmente se tornando uma versão melhor de si mesmo. E quando a pessoa percebe que sua ausência não é temporária, não é uma tática, mas uma realidade permanente baseada em escolhas conscientes suas de preservar sua paz e dignidade, o impacto é multiplicado exponencialmente. Os estoicos falavam sobre viver de acordo com a natureza, o que significa viver de acordo com a razão e a virtude. Quando alguém te trata mal, te desvaloriza, te coloca em segundo plano constantemente, a resposta racional e virtuosa não é continuar aceitando esse tratamento. É se afastar com dignidade. Sua ausência não é vingança, é autopreservação. Mas para quem ficou, para quem te perdeu, o efeito é o mesmo. Um vazio que não pode ser preenchido facilmente. E aqui está algo que muitas pessoas não percebem. A ausência cria idealização. Quando você estava presente, a pessoa via seus defeitos, suas imperfeições, seus momentos ruins. Mas quando você desaparece, a memória começa a editar a realidade. A pessoa começa a lembrar apenas dos bons momentos, apenas das suas qualidades, apenas do que você oferecia. Ela esquece ou minimiza os motivos pelos quais não te valorizou adequadamente e amplifica tudo o que perdeu. E essa idealização torna sua ausência ainda mais dolorosa.
Marco Aurélio também escreveu sobre não desperdiçar o resto da sua vida pensando em outras pessoas, a menos que isso contribua para o bem comum. Quando você se ausenta, está aplicando exatamente esse princípio. Você para de desperdiçar sua energia mental e emocional com alguém que não está contribuindo positivamente para a sua vida. Você redireciona essa energia para seu próprio desenvolvimento. E, ironicamente, é exatamente isso que faz a pessoa perceber o que perdeu. Vamos falar sobre sinais específicos de que sua ausência está tendo impacto. A pessoa pode começar a te procurar de formas indiretas, curtir fotos antigas, assistir seus stories repetidamente, perguntar sobre você para amigos em comum. Ela pode até tentar retomar contato com mensagens casuais, como se nada tivesse acontecido, testando sua disponibilidade. E aqui está o teste crucial. Se você ceder fácil, se voltar correndo ao primeiro sinal de interesse dela, você destrói todo o impacto da sua ausência. Você prova que não seguiu em frente de verdade, que estava apenas esperando uma oportunidade de voltar. O estoico mantém sua dignidade mesmo quando tentado. Se a pessoa realmente mudou, se realmente percebeu seu valor, se está disposta a te tratar como você merece, tudo bem considerar reconectar. Mas essa consideração tem que vir de um lugar de força, não de carência. Você está bem sem essa pessoa. Se ela adicionar valor genuíno à sua vida, ótimo. Se não, você continua perfeitamente bem sem ela. Essa é a mentalidade que mantém o impacto da sua ausência e garante que, se houver reconexão, seja em termos saudáveis e respeitosos. E tem situações onde a pessoa nunca vai reconhecer abertamente o impacto da sua ausência. O orgulho pode impedir. O medo de vulnerabilidade pode bloquear. Mas mesmo que ela nunca diga, você vai perceber em ações sutis. Na forma como ela olha para você se encontrarem casualmente. Na forma como ela reage quando te vê feliz com outra pessoa. Na forma como ela menciona você em conversas, sempre com um tom específico de nostalgia ou arrependimento. Sua ausência deixou uma marca permanente, mesmo que ela nunca admita. Sêneca também escreveu sobre como frequentemente só valorizamos algo depois de perder. A saúde quando ficamos doentes, a juventude quando envelhece, as pessoas quando elas partem. Sua ausência força a pessoa a confrontar essa verdade existencial de forma muito pessoal e dolorosa. Ela tinha você, tinha sua atenção, tinha sua presença e não valorizou até perder. E agora tem que viver com essa consciência. E essa é uma forma de sofrimento que não tem solução fácil. Mas vamos ser claros sobre algo. O objetivo da sua ausência não deve ser fazer a pessoa sofrer. Se esse é seu objetivo principal, você ainda está preso. Você ainda está dando poder emocional a essa pessoa. Você ainda está permitindo que ela dite seu comportamento, mesmo que agora seja através da ausência em vez da presença. A ausência estoica é diferente. Você se ausenta porque é o que é melhor para você, independentemente do impacto que isso tem no outro. O sofrimento ou arrependimento dela é apenas um subproduto, não o objetivo. E tem mais uma camada. Sua ausência também serve como filtro. Ela revela quem realmente se importava com você versus quem apenas gostava da conveniência da sua presença. As pessoas que realmente te valorizam vão sentir sua ausência profundamente e vão fazer esforços genuínos para entender o que aconteceu e, se possível, reconectar de forma saudável. As pessoas que apenas te usavam para validação ou conveniência vão sentir sua ausência apenas como um inconveniente temporário e vão rapidamente buscar substituir você com outra fonte de atenção. Os estoicos acreditavam que devemos julgar as pessoas pelas ações, não pelas palavras. A ausência força as pessoas a mostrarem quem realmente são através de ações. Como elas respondem à sua falta? Com indiferença genuína? Com esforços superficiais de reconexão? Com reflexão profunda e mudança real? A resposta te diz tudo o que precisa saber sobre o valor real daquela pessoa na sua vida. E aqui está algo poderoso. Quando você domina a arte da ausência estoica, quando você genuinamente consegue se afastar com dignidade e seguir sua vida sem rancor, mas também sem disponibilidade emocional para quem não te merece, você desenvolve um magnetismo natural. Porque as pessoas percebem quando alguém tem autoestima suficiente
para se afastar do que não serve. Elas percebem quando alguém não está desesperado por atenção ou validação. E isso é incrivelmente atraente. Sua ausência em relação a quem não te valorizou se torna presença marcante para quem reconhece seu valor. Marco Aurélio também falava sobre como o impedimento à ação avança a ação, e o que fica no caminho se torna o caminho. A necessidade de se ausentar, de se afastar de alguém que não te valoriza, pode parecer inicialmente um obstáculo à sua felicidade, mas na verdade se torna o caminho para ela. Ao se afastar, você cria espaço para coisas e pessoas melhores entrarem na sua vida. Sua ausência em um lugar tóxico é sua presença em um espaço saudável. Vamos falar sobre a linha do tempo típica do impacto da ausência. Na primeira semana, como já mencionamos, geralmente há alívio ou indiferença da parte da pessoa. Segunda e terceira semana, começa a curiosidade e os primeiros sinais de desconforto. Primeiro mês, a negação começa a rachar e vem a racionalização. Segundo e terceiro mês, a realidade se instala e vem a culpa e o arrependimento. Depois disso, ou a pessoa faz movimentos genuínos de reconexão, ou começa a aceitar a perda e seguir em frente também. Mas mesmo quando segue em frente, a marca da sua ausência permanece. Você se torna o padrão pelo qual ela mede outras pessoas, frequentemente para a decepção dela. E tem situações onde sua ausência vai ser testada. A pessoa pode criar dramas para te puxar de volta, pode usar amigos em comum para sondar sua disponibilidade, pode até tentar te fazer ciúmes com outras pessoas. O estoico vê através dessas táticas. Ele não morde a isca. Ele mantém sua ausência não por orgulho, mas porque reconhece padrões manipulativos e escolhe não se envolver. Sua paz interior vale mais que qualquer drama. Epicteto ensinava que devemos nos comportar na vida como em um banquete. Quando um prato chega até você, pegue sua porção com moderação. Se ainda não chegou, não estique o braço ansiosamente. Se já passou, não fique lamentando. Sua ausência é exatamente essa filosofia aplicada a relacionamentos. A pessoa teve a oportunidade de te ter na vida dela, não valorizou, o momento passou. Você não fica lamentando, não fica tentando forçar uma segunda chance. Você simplesmente continua o banquete da vida, sabendo que outros pratos virão. E a coisa mais libertadora sobre dominar a ausência estoica, você percebe que não precisa do reconhecimento ou arrependimento da pessoa para validar sua decisão de se afastar. A validação vem de dentro. Você sabe que fez a coisa certa para si mesmo. Se a pessoa eventualmente percebe o que perdeu, é irrelevante para sua paz. Você já seguiu em frente. Sua ausência não é uma tática aguardando resultado. É simplesmente sua nova realidade. Você construiu uma vida onde essa pessoa não cabe mais, e você está perfeitamente bem com isso. Mas tem um último ponto crucial. Sua ausência deve ser consistente. Se você desaparece, depois reaparece, depois desaparece de novo, você destrói todo o impacto. Você se torna previsível, manipulável, alguém que pode ser trazido de volta com esforço mínimo. A ausência estoica é permanente até que haja razões genuínas e sólidas para reconsiderar, não porque você ficou solitário ou carente em um momento de fraqueza. Consistência é o que transforma a ausência em poder real. Então aqui está a verdade final sobre o impacto da ausência na mente alheia. Ela funciona não porque é uma estratégia inteligente, mas porque é a consequência natural de você valorizar a si mesmo. Quando você se respeita o suficiente para se afastar do que te diminui, sua ausência comunica mais sobre seu valor do que qualquer palavra poderia. E para quem te perdeu, essa ausência se torna um professor implacável, ensinando lições sobre valorização, sobre oportunidades perdidas, sobre o peso das próprias escolhas. Sua ausência não é cruel, é justa. É a fronteira natural entre você e quem não soube te valorizar. E o impacto dessa fronteira na mente de quem ficou do outro lado não é problema seu. Você está do lado certo da linha, construindo uma vida que honra seu valor, e essa é a única coisa que realmente importa. Se este vídeo te ajudou a entender o poder da sua ausência e como usá-la com sabedoria estoica, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa aprender a se valorizar o suficiente para se afastar do que não serve.
Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando os ensinamentos do estoicismo para uma vida mais forte e digna.